Amigos e amigas que acompanham o YouTube Novo Eleitoral, que satisfação, que alegria! Sexta-feira é dia de live do Novo Eleitoral. Hoje uma live sensacional. Nós anunciamos aqui que íamos trazer o professor Tiago Oliveira, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um amigo, meu ex-aluno, esse grande professor, realmente um professor diferenciado, um tema super especial. Vamos já anunciar. Quem vai falar tudo isso hoje é o nosso querido professor Daniel Monteiro. Ele comanda essa live. Nós três hoje bater esse papo, mas o comando é dele. Hoje, uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira movimentada, todos na expectativa, né? Não podemos negar da divulgação ou não do vídeo, o vídeo dessa, vamos dizer, dessa polêmica aí, envolvendo essa questão, interferência ou não, a gente não vai tocar nisso, o tema hoje é outro, tema interessante que a gente vai abordar aqui, mas, evidentemente, a gente também fala, de um modo geral, de tudo. O novo eleitoral é interdisciplinar, o novo eleitoral trata de assuntos interconexos, é isso que a gente se propõe aqui. E nessa transmissão simultânea do YouTube Novo Eleitoral, Facebook Novo Eleitoral, com um tema fantástico. E para a apresentação desse grande professor, eu só quero registrar, eu só combinei isso com o professor Daniel Monteiro. A alegria que eu tenho de dizer que o professor Tiago, que todos os predicados, todas as qualidades, toda a parte do currículo formal vai ser apresentado pelo professor Daniel Monteiro, mas eu tive o prazer de ele ter sido meu aluno quando eu era professor da Universidade do Estado, lá em Mossoró. Eu ainda sou professor, mas um dos meus primeiras disciplinas, ele aqui pode falar um pouquinho, quando eu iniciei minha carreira, lá mais ou menos em 2000, eu iniciei em Mossoró, eu ainda era juiz em Areia Branca, iniciando minha carreira pública como professor, eu tive o prazer de ser, evidentemente, professor esse grande mestre que vai dar uma aula fantástica aqui para vocês. O professor vai explicar, professor Daniel, como é que vai ser a dinâmica hoje, vai ser fantástico com esse tema, direito dos migrantes na pandemia, uma aula fantástica de direito internacional. Não é isso mesmo, professor Daniel Monteiro? Boa noite. É isso aí, Evalzinho, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Mais uma live com conteúdo, você só encontra aqui no Instituto Novo Eleitoral. Já aproveito para convidar todos vocês para curtirem aí esse vídeo, se inscreverem no nosso canal, acionar nosso sino, participar das nossas promoções e, é claro, acompanhar as redes sociais, onde a gente está sempre atualizando vocês sobre eleições, sobre direito em geral, e agora, é claro, com esse convidado especialista, que é o professor Tiago Oliveira, dando uma pitada de direito internacional no estudo do direito eleitoral e também, é claro, focando com essa questão tão importante dos migrantes, seus direitos políticos e todos nesse contexto internacional de pandemias. Então, o professor Tiago, sem mais demoras, né, já lembro aqui, o professor Tiago, professor de larga experiência, né, de dedicação exclusiva, professor que, meu colega lá do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é doutor, né, por Portugal, já também teve estágios lá de pesquisa no México, também está finalizando um segundo doutorado, né? É isso mesmo, Tiago. Bicho é danado demais, pelo amor de Deus. Poucos se pode dizer, ele vai ser doctor, né? Então, para aí vocês terem uma ideia, inclusive tendo lançado vários livros, trabalhos e pesquisas, né, de uma densidade imensa, é professor da pós-graduação também, da graduação do UFRN, e vai trazer um pouco aqui para vocês de uma linguagem tranquila, de uma linguagem simples, né, como é que essa questão internacional dos migrantes, como é que isso se dá em plena pandemia, e também trazendo alguns toques, né, algumas notas, né, isso, professor Tiago, de direitos políticos relacionados a esses migrantes, relacionados à democracia também. Então, meu amigo, seja bem-vindo, será um prazer aqui ouvir essa aula magistral, com certeza que nós vamos ouvir e aprender muito.
Bom, muito obrigado, professor Daniel, professor Eval. Eu quero dar o meu muito boa noite a todos os que estão assistindo e quero dizer que é só alegria. É só alegria. Muitas vezes eu fui aluno do professor Eval durante 5 semestres, metade do meu curso de Direito foi com o professor Eval em sala de aula e tive muito boas lições em Direito Processual, em Direito Administrativo, enfim, sobre Acho que criança e adolescente, né? Salvo engano, eu lecionei para você também, salvo engano. metade do meu curso, meu amigo, foi com você na sala de aula. Isso eu não tenho dúvida, porque eu entrei em 99, então você começou em 2000, nós estamos até o fim, inclusive... 2000, exatamente. Inclusive, você foi o paraninfo da minha turma. Exato. Olha aí seus frutos, Evalzinho. Que alegria. Esse grande mestre, doutor já 2 vezes, eu não sou doutor nenhuma, nós estamos tentando, o homem já é doutor 2 vezes. Não, amigo, estamos na luta aí, né? Eu concluí meu doutorado sobre direitos humanos dos migrantes na Universidade do País Basco, na Espanha, e estou aí na batalha para concluir o segundo na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Pois é, inclusive na Universidade do País Basco, eu estou tentando lá também, não é? E acabei deixando, né? Porque eu acabei entrando junto com o Daniel na Universidade Federal do Paraná, mas uma universidade fantástica, eu quero registrar, a Universidade do País Basco. Muito obrigado, amigo. Bom, o fluxo migratório global, ele é inegável. Nós sabemos que praticamente 100% dos países têm migrantes fazendo parte de sua população. Então, eu tenho imigrantes em Mossoró, em Ceramirim, Odeval é Juiz, aqui em Natal. Bom, em todas as cidades do Rio Grande do Norte, praticamente, eu tenho alguém que imigrou. Não sabia que era tanto, é. Seja um imigrante nacional, alguém que veio da região sul para cá, alguém que veio da região norte, ou um imigrante internacional, já que as migrações podem ser internas ou externas. Então, esse fluxo migratório é inegável. Acontece que nesse fluxo, muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade. E aí eu trago aqueles que têm que migrar por motivos forçados, como é o caso dos refugiados, que migram em razão da perseguição por razões políticas, aqui fazendo uma deixa aqui com o novo eleitoral, algumas pessoas que têm uma opinião política, muitas vezes viola a ideologia central de determinado Estado, e aí eles são perseguidos por conta da opinião política e eles têm que se refugiar em outros países. Então, o Brasil tem, sim, refugiados políticos. Nós também temos muitos indígenas que são obrigados a migrar. Aqui em Natal, nós temos muitos da etnia Uarau, venezuelanos, de origem indígena, que estão aqui em nossa cidade. Além de crianças desacompanhadas, de idosos, de vítimas de violência doméstica, de mutilação genital feminina, vítimas de conflitos armados, ou seja, são todas apátridas, pessoas sem nacionalidade, são todas pessoas vulneráveis que muitas vezes são obrigadas a migrar. E essa migração, ela já é complexa, já é um fenômeno complexo por si só, com inúmeras mazelas, e agora eu tenho uma situação de hipervulnerabilidade. Por quê? Porque eu tenho a manutenção desse fluxo migratório no período de pandemia. Ou seja, essas pessoas que são vulneráveis, que muitas vezes migram só com a roupa do corpo, sem documento, sem lenço e sem documento, elas ainda têm que conviver com o risco de contrair ou de contaminar outras pessoas, né, mesmo sem essa intenção, seus próprios entes queridos, que a migração muitas vezes é feita em família. Então, eu tenho uma situação de hipervulnerabilidade, e esse é um problema global. Se é um problema global, como é que eu posso ter uma solução local? Impossível. Então, um Estado, só o Brasil, só os Estados Unidos, ou mesmo um ente supranacional, como só a União Europeia, jamais vai conseguir resolver esse problema agindo de forma isolada. É preciso uma cooperação internacional, e o direito internacional tem um papel relevantíssimo nisso, para que os Estados possam, dentro desse padrão de cooperação, aplicarem o direito internacional, concretizarem os direitos humanos dos migrantes. Então, é justamente nesse contexto de cooperação internacional que nós temos no sistema jurídico internacional a proteção e a garantia do direito humano à saúde das pessoas em mobilidade internacional. Eu tenho vários instrumentos internacionais, tratados internacionais, que garantem o direito à saúde de todo e qualquer indivíduo. E aí, pois não, amigo? Só uma pequena intervenção, a gente lembra aqui, inclusive, que tem muitos colegas professores que estão no exterior, saíram para fazer seus pós-doutorados, exercendo suas bolsas de estudo, e até estão com dificuldades para voltar, não é isso, Tiago? Se em algum momento você puder abordar também isso, seria interessante. E estudantes também, né?
Já passei por isso também, né? Eu estava com bilhete comprado para viajar dia 13 de junho, já sei que não vou mais por causa da pandemia, porque a biblioteca lá da Universidade de Coimbra continua fechada, então não adianta ir para lá. Sim, quando eu chegar na parte do ordenamento brasileiro, eu vou mencionar isso aí. Então, perfeito. Você já quer que eu coloque, Tiago, as suas considerações iniciais? É bom, não é? Já ilustrando. Pronto, já vou colocar aqui para o professor já ilustrando, né? Então, resume... Exato, fica à vontade, aí vai sair um pouquinho a nossa tela, mas para você já ilustrando com os amigos. Fica à vontade. Para todos aqueles que estão assistindo ou nos ouvindo, como eu disse, nós temos esse fluxo migratório global, em que a maior parte desses imigrantes encontra situação de, ou uma boa parte, em situação de vulnerabilidade, como é o caso de refugiados, apátridas, deslocados ambientais, vítimas de conflitos armados, mas poderia ser de tráfico internacional de pessoas, de contrabando de imigrantes, etc. Crianças desacompanhadas, idosos, indígenas e até mesmo alguns migrantes econômicos. Muita gente foi morar em outro país e que perdeu o seu emprego por força da pandemia e agora está enfrentando grandes dificuldades. Como o professor Daniel bem falou, é o caso de muitos brasileiros. E aí entra o papel do Estado em assegurar a proteção consular a essas pessoas, em garantir que elas possam retornar ao Brasil, ao seu país de origem. Daí nós temos uma política pública no âmbito do governo federal, dos aviões da FAB, que estão, eu não posso dizer que da maneira mais eficiente possível, mas que estão, sim, atuando para trazer, para repatriar esses brasileiros que encontram-se em situação de dificuldade, muitos deles, inclusive, sem emprego. Inclusive, o primeiro voo, né, Tiago, só para lembrar, houve uma polêmica muito grande, né, aquele que veio da China, né, houve muita discussão, quando, como viria, não é isso? Isso, toda essa política ela tem que ser feita dentro das regras dos protocolos de saúde, com verificação da temperatura corporal, com análise, com acompanhamento médico, se está com sintomas ou não, eventualmente do coronavírus ou de outras doenças, tem que se estabelecer um período de quarentena, com todas essas medidas de protocolo de saúde, tem que ser obedecidas também na repatriação de brasileiros que estão em outros países. Então, passando um pouquinho, eu queria dizer que o direito internacional, ele consagra o direito humano à saúde. Eval já pode até voltar a nossa imagem para a tela. O direito humano isso aqui diz aí. Especificamente das pessoas que estão em mobilidade internacional. Então, eu tenho o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e aí eu vou citar só tratados que o Brasil ratificou. Né? Ele consagra o direito a toda pessoa de desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental. Observem que fala toda pessoa, não fala todo nacional, todo cidadão, toda pessoa. Então, o indivíduo, só pelo fato dele ter nascido, ele já tem a condição de pessoa, ele já tem o direito a ter direitos que Hannah Arendt falava. Então, ele não precisa de um vínculo jurídico com um determinado Estado para que ele tenha o direito à saúde. Então, qualquer imigrante, qualquer estrangeiro que esteja no território brasileiro, sujeito à sua jurisdição, ele vai ter direito à saúde, como está no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, que fala que não pode ter qualquer discriminação, já que todos os direitos que estão na Convenção Americana são para todo ser humano, como eu disse, independentemente da nacionalidade, independentemente do status migratório, se ele está aqui numa situação regular ou irregular. Lembrando que não existe ser humano ilegal, todo ser humano ele está em outro país, numa situação migratória regular ou irregular, mas não de forma ilegal. Interessante isso, porque a gente vê muito na televisão, né, esse termo, jornalistas. É porque na televisão nós vemos ainda muita linguagem machista, sexista, presa a uma cultura jurídica que fala muito em homem, né? Ou seja, não fala em ser humano, não fala, muito presa ainda a essas ideologias bastante conservadoras e ultrapassadas em determinado momento. Então, nós temos todo esse arcabouço jurídico internacional que garante o direito à saúde das pessoas em mobilidade internacional, ou seja, das pessoas que estão migrando, que estão fora de seus países de origem. Com base nesses tratados internacionais, as organizações internacionais estão atuando fortemente no combate à pandemia. E aí, no sistema da ONU, né, os portugueses chamam de sistema onusiano, que no Brasil se fala muito sistema da ONU, sistema global,
Nós temos a Organização Mundial de Saúde, que aparece bastante na televisão, vem atuando fortemente, desenvolvendo seu papel, desenvolvendo protocolos e reconhecendo a pandemia do coronavírus como uma emergência sanitária de âmbito global. Além da OMS, nós também temos o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, a Organização Internacional para Migrações, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a própria Organização Mundial de Saúde, já citados, que elaboraram documentos, manifestações, comunicados à imprensa, debatendo e defendendo os direitos humanos dos migrantes nesse período de pandemia. Observem que essas organizações editaram documentos específicos chamando os estados a assegurarem os direitos humanos dos migrantes no caso da pandemia, mostrando que há uma atenção da comunidade internacional para essa situação. E dentre os principais direitos que essas organizações clamam para que os estados garantam é o acesso à saúde pública. Ora, muito se discute que um imigrante, ainda que indocumentado, em situação irregular no Brasil, se ele poderia ter acesso à saúde pública. Claramente, ele pode ter direito ao cartão do SUS, a ser atendido num posto de saúde, sem nenhum, não é para o gestor público impor qualquer dificuldade, ele não pode ter impedimento de acesso a fazer o teste para saber o exame se está com coronavírus ou não. Então, essas pessoas, elas têm o mesmo direito que o professor Evaldo, o professor Daniel, que eu tenho, mesmo eles não sendo brasileiros. A Assembleia Geral das Nações Unidas, também, tudo isso bem novo, agora, do mês de março, do mês de abril. Olha aí, Evalzinho, só aqui no Novo Eleitoral, por ser novo, a gente traz as mais recentes atualizações, inclusive a nível internacional. Aqui é diferenciado, pense. No dia 3 de abril de 2020... Inclusive, quem está aqui, nos acompanhando, nosso grande professor Sérgio Alexandre Braga Júnior, né, que é colega meu 2 vezes e colega de vocês dois, esse grande mestre, está nos dando a honra nessa sexta-feira, que nós temos a audiência dele, a audiência do Novo Eleitoral qualificadíssima. Grande professor Sérgio, forte abraço, foi meu colega na UERN, meu colega na UFRN, além de mais, é meu amigo. Então, no dia 3 de abril de 2020, nós tivemos a resolução 74/270 da Assembleia Geral das Nações Unidas, falando sobre a solidariedade mundial para lutar contra as enfermidades decorrentes do coronavírus. Em 7 de abril, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos lançou um guia que se chama Covid-19 e os Direitos Humanos dos Migrantes, trazendo as obrigações dos estados, rememorando aos estados que eles têm inúmeras obrigações no que tange ao combate do coronavírus e que se aplicam diretamente aos migrantes. Agora, e eu já lanço essa curiosidade, será que o Brasil está atendendo a essas obrigações, está cumprindo com suas obrigações, está adimplindo os compromissos internacionais? Eu vou mostrar isso ainda na nossa fala, né? Porque não adianta falar também sobre o cenário internacional e não olhar se o Brasil está cumprindo o que foi pactuado. Temos que observar isso aí. E no dia 14 de abril, algumas diretrizes relativas ao Covid-19. Né, falando principalmente aqui sobre o fechamento das fronteiras. Eu vou trabalhar isso um pouco mais à frente. Se o Brasil pode ou não fechar as fronteiras em razão da pandemia do coronavírus. É adequado? Pode fechar totalmente? Pode fechar, porém, é um fechamento relativo, porque tem que proteger os direitos humanos dos migrantes. Essa é uma discussão muito interessante. Me parece, né, professor Tiago, que os voos internacionais estão limitados ou estão impedidos, é isso? Para alguns países, e aí é uma política migratória, Daniel, que é seletiva. O governo federal, ele simplesmente diz, para esses países aqui eu vou fechar, para esses outros eu vou manter aberto. Só que ele fechou para países que o número de casos de coronavírus é lá embaixo e manteve aberto para países que o número é lá em cima. Então, como eu disse, uma incoerência. Uma incoerência. Só é que, já adiantando nesse ponto, o Estado ele não pode fechar as fronteiras para os solicitantes de refúgio. Então, aquelas pessoas que estão fugindo de um conflito armado lá na Síria. O conflito armado não está preocupado com o coronavírus, ele não parou. As guerras civis não param por causa da pandemia. Então, essas pessoas continuam fugindo. Então, eles vêm para o Brasil, não porque o Brasil é o melhor país, mas é porque é o que é possível. Você foge para onde é possível.
Então, muitos vêm para o Brasil, quando chega aqui, eles têm um direito humano a solicitar o refúgio, a fazer o requerimento. O Estado brasileiro pode até negar, porém, eles têm o direito humano a fazer essa solicitação, então o Estado não pode fechar as fronteiras para os solicitantes de refúgio. No âmbito interamericano, é interessante destacar que a Comissão Interamericana, né, que fica lá em Washington, nós temos uma brasileira, a professora Flávia Pelvezan, ela também editou uma resolução número 1 de 2020, Pandemia e Direitos Humanos nas Américas, que faz recomendações ao Estado, por exemplo, para evitar, promover a detenção dos imigrantes irregulares, porque se eu aglomero aquelas pessoas, aqueles imigrantes, num centro de detenção, eu tenho uma maior possibilidade de contaminação do coronavírus. Garantir o retorno aos países de nacionalidade, medidas para prevenir a xenofobia. Nós já temos casos em São Paulo que um chinês sofreu agressões físicas, sofreu lesão corporal por parte de inúmeras pessoas, simplesmente pelo fato de que era de origem chinesa. Isso é um absurdo, isso mostra que no país, o Brasil, que teve uma formação cultural e econômica também muito baseada na imigração, ainda tem alguns episódios lamentáveis de xenofobia, indiscutivelmente. A Corte Interamericana também editou um documento, uma declaração, que destaca a cooperação internacional para a proteção dos direitos humanos dos migrantes, e a Corte Interamericana, se o Brasil não promover os direitos humanos dos migrantes, a Corte poderá atuar, claro, e condenar o Brasil mais uma vez por violação aos direitos humanos. O Brasil nunca foi condenado por uma violação a direitos dos migrantes, porém já foi em inúmeros outros casos. É isso que eu queria fazer uma pergunta, professor Tiago. Qualquer cidadão brasileiro, qualquer ONG no país que entender que está havendo essas violações aí no seu estado, no seu município, a esses migrantes, que caminhos jurídicos poderiam ser tomados, que instituições poderiam ser buscadas, e se isso é algo que tem algum resultado mesmo, ou se é algo que é uma demora muito excessiva e não se tem uma resposta mais concreta. Queria que você, se possível, esclarecesse ao nosso telespectador essa dúvida que é muito comum. Muito, muito comum. Cato Daniel. Muito boa essa intervenção. Inclusive, nós temos uma em direitos políticos, duas tramitando, né? Olha aí. O que acontece? O Estado é que é o sujeito primário. Então, se o cidadão tem seu direito lesionado, ele tem que primeiro buscar o Estado. Então, o Estado, seja a administração pública, o Poder Judiciário, o juiz, ele é o paladino dos direitos humanos. Ele está aí à disposição da sociedade para proteger os direitos humanos. Porém, depois de esgotado os meios internos, você entrou com a ação, o juiz negou, você recorreu, negou. Em muitos casos, você não tem como chegar ao STJ, ao STF, não precisa esgotar todas as instâncias. E aí, esgotados os meios internos, você passa a ter a possibilidade de denunciar o caso, denunciar o Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana, que vai decidir se leva o caso, posteriormente, à Corte Interamericana. E o Brasil, como eu disse, já foi condenado algumas vezes. O primeiro caso que chegou no sistema interamericano foi de Macaíba. Então, o pessoal que assistindo talvez não saiba desse fato, mas o caso Gilson Nogueira de Carvalho, de Macaíba, militante dos direitos humanos, que foi morto, e infelizmente o Brasil não foi condenado pela Corte por falta de provas, mas foi o primeiro caso que chegou contra o Brasil no sistema interamericano, foi um caso aqui de Macaíba, do Rio Grande do Norte. Muito bom. E só mais um adendo também, professor Tiago, para que fique bem claro, a gente vê muito esse termo direitos humanos e muitas vezes ele é confundido, há uma pecha de que seria para a defesa de presos, né? Eu queria que rapidamente você explicasse aí o que são os direitos humanos realmente do ponto de vista internacional e constitucional. Direitos humanos são aqueles que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana. O que é isso? Os direitos humanos são aqueles mais essenciais à personalidade, ao indivíduo. Direitos humanos não tem nada a ver com ser de bandido. Todo cidadão tem direitos humanos, inclusive o nosso direito de expressão, a nossa liberdade de expressão. Então, se eu estou aqui conversando com vocês e com os telespectadores do Novo Eleitoral, é porque a Constituição, os tratados internacionais me garantem a liberdade de expressão. Então, muitos direitos são de ordem, por exemplo, da Seguridade Social, previdenciária, direitos inerentes à proteção do meio ambiente. Então, nós temos casos que chegaram na Corte Interamericana, que o Brasil foi condenado, e que não tinha nada a ver com bandido.
seria o caso, por exemplo, de trabalho escravo. O Brasil já foi condenado por praticar trabalho escravo. Os números mostram que hoje eu tenho mais escravos, no conceito atual de escravidão, do que quando a escravidão foi abolida em 1888. Meu então, Deus do céu, que coisa! A escravidão moderna. Então, são os direitos humanos que vão permitir a você que está em casa se aposentar. A Entendi. você que está em casa buscar o SUS. Então, direitos humanos está longe dessa concepção que é coisa de bandido. É o que me permite andar na rua, ir ao supermercado, ter a livre iniciativa para o comércio, por exemplo. Né? Os direitos humanos de matriz ambiental, o professor Carlos Sérgio, aí, meu forte abraço, ambientalista. Então, nós temos direitos humanos em várias áreas, principalmente também os direitos políticos. E aí já me deixa a motivação para falar que o Brasil já foi denunciado em razão de violação a direitos políticos em organismos internacionais. Só que algumas denúncias, Eval e Daniel, elas são bem precárias. Por quê? Porque tem que esgotar os meios internos. E muitas vezes, para sair na imprensa, alguns advogados, com certo desconhecimento do direito internacional, ou aqueles que conhecem e tentam utilizá-lo de má fé, fazem essas denúncias. Eu vou levar fulano ao Tribunal Penal Internacional, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao Conselho de Direitos Humanos, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, sem esgotar os meios internos. Então, é mais por uma questão midiática, porque primeiro você tem que buscar o âmbito nacional. E aí eu confio que alguns juízes, como é o caso de Eval e muitos outros, aplicam os tratados internacionais e concretizam os direitos humanos, mesmo dos imigrantes. Sabemos que não é o caso de alguns outros, mas eu tenho bons exemplos, como é o caso do ministro Barroso, que acabou de assegurar os direitos humanos do pessoal que integrava o corpo diplomático venezuelano. O Estado brasileiro expulsou esses venezuelanos, deu perfeita aquela decisão. Deu prazo de 48 horas para eles saírem, mesmo diante da pandemia, e o ministro Barroso foi lá e concedeu a liminar, né, para suspender a eficácia da expulsão. O ministro Barroso até disse, olha, eu reconheço que eles não são mais do corpo diplomático, mas eles são imigrantes e devem ser tratados como tal e devem ter seus direitos humanos protegidos. Então, para você ver como são situações bem atuais, né, e bem concretas, né? As pessoas às vezes podem pensar que o direito internacional é coisa longa, mas está vendo aqui dentro do país casos bem relevantes. E Daniel, aquela decisão do ministro Barroso que o Tiago colocou, só para situar o amigo e amiga, foi interessante, porque o ministro Barroso, além de ser bem didático, né, ele falou isso na live da NB, ele separou bem a situação. E ele separou bem o próprio, vamos dizer assim, a própria prerrogativa do presidente da República de poder expulsar. Não foi, Tiago? Ele disse claramente, olha, eu não estou me metendo, não. O presidente tem mesmo a prerrogativa de fazê-lo. Agora, o que o presidente está fazendo no meio da pandemia, naquela situação degradante, é que realmente viola aquele direito que extrapola aquela situação, inclusive, da própria diplomacia. É isso que Tiago foi analisar na essência do que ele estuda. O bonito foi isso, a diferença que Barroso foi analisar. Aí, evidentemente, eu não tenho expertise para fazer essa análise, e Tiago foi lá de forma cirúrgica, recortou para a gente e separou. Isso é que é importante. Por isso que eu digo que os especialistas de cada assunto fazem esses recortes. Eu não conseguiria fazer. O Barroso, quando ele foi criticado, porque o Poder Judiciário estava se metendo, ele disse, não, peraí, ainda não vou... Eu realmente quero dizer que o presidente tem o direito de fazer. Se eu estiver errado, Tiago, você me corrija. Não, tá. Mas parece que ele dividiu isso, não foi, Tiago? Dividiu, sim, por quê? Porque nós temos um princípio, que também é uma regra, né? Nós temos uma norma, que é o não refoulement, ou não devolução, não rechaço. Então, o Estado brasileiro, ele pode expulsar, ele pode repatriar, ele pode deportar os imigrantes, porém, não para lugares onde a integridade física e a própria vida estejam ameaçadas. Então, esse foi o caso. Barroso trouxe uma fundamentação com base no artigo que está na Lei de Refúgio, com base numa portaria editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com base em tratados internacionais que garantem o direito do Estado de devolver esse imigrante, porém,
não em uma situação em que ele corra risco de vida ou a sua integridade física. Então, essa é a pura aplicação do direito internacional na decisão do STF. Eu lamento que nem toda decisão do STF seja como essa, porém, essa daí eu tive uma aplicação concreta do direito internacional, das convenções de Viena, que tratam de relações consulares, né, das relações diplomáticas, e tratados internacionais de direitos humanos. Então, foi uma feliz decisão. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Carlos Sérgio, né? Exato, a pergunta fantástica aí, ele diz, professor Tiago, como fica a questão das pessoas que são forçadas a se deslocarem em função de causas ambientais e que são conhecidas como migrantes ambientais? Ele é especialista, né, Daniel? Bacana, essa parte esse termo. Se o Daniel quer falar, eu não quero falar, eu deixo para Daniel e qualquer coisa. Só elogiar aí, né, esse termo que é até, na minha visão, inovador, né? A gente tem as variações, as causas, né, pelas quais as pessoas acabam fugindo, né, das suas pátrias, dos seus estados, nações. E essa aí, com certeza, é um tema muito, muito polêmico também, né? Porque a gente tem esses casos também de imigrantes em razão das questões ambientais, de queimadas, de secas, né, de enchentes. Enfim, Tiago aí é que vai poder nos esclarecer melhor isso. Isso, a degradação ambiental ela pode ser um fator de migração forçada, de deslocamento forçado. Então, eu tenho o exemplo de Kiribati, Tuvalu, que é a elevação das águas do mar está fazendo com que o território desses países, dessas ilhas, né, desapareça. E aí a população é obrigada a migrar. Eu tenho também pessoas que são obrigadas a migrar em virtude do fenômeno da desertificação, que muitas vezes é um fenômeno natural, mas outras vezes é culpa do próprio ser humano, né? De empresas, de multinacionais que esgotam os recursos e por aí vai. Eu tenho também situações de terremoto, maremoto, epidemias de cólera, como aconteceu no Haiti, tudo junto. Tivemos um terremoto devastador, uma epidemia de cólera, e aí muitos haitianos tiveram que migrar para o Brasil, e aí essa discussão ganhou muita força aqui no Brasil. Só que o que foi que o judiciário fez? Não reconheceu a condição de refugiados aos haitianos, infelizmente. O Brasil optou por uma política de acolhida humanitária, de concessão de um visto humanitário para esses haitianos, o que eu lamento, né, porque é uma política seletiva, mais uma vez, concedo para os haitianos e não concedo para os imigrantes de outros países. Então, eu preferia que eles fossem reconhecidos como refugiados com base na terceira hipótese da lei de refúgio, né, que diz que as vítimas de grave e generalizada violação aos direitos humanos podem fazer jus, sim, ao reconhecimento do status de refugiado. Reconheço que no direito internacional há uma lacuna protetiva aos deslocados ambientais, porém, o direito brasileiro, como deve ser, ele tem a função de proteger melhor, né? O direito internacional traz um patamar mínimo, os Estados têm que proteger dali para frente. Então, o Estado brasileiro, sim, tem a possibilidade de fazer o reconhecimento da condição de refugiado às pessoas que têm que migrar em virtude de fatores ambientais. Não foi o que o Judiciário fez, não foi o que o Poder Executivo fez, e nem vem fazendo até o presente momento. Mas uma boa pergunta. Eu queria mandar um abraço também para a professora Maritza, lá da Paraíba, de João Pessoa, que é uma das grandes estudiosas do tema dos direitos humanos dos migrantes, que está nos assistindo. Muito bom. Mais uma audiência qualificada aí. Seja bem-vinda, Maritza. Bom, o governo federal, eu não só tenho críticas à atual gestão, não. Eu tenho que reconhecer que há algumas medidas do governo federal que estão buscando, eu não sei se a presidente da República conhece essas medidas, mas são medidas do governo federal que estão protegendo, que estão concretizando os direitos humanos dos migrantes. Então, eu tenho a divulgação de cartilhas em inglês, francês e espanhol pelo Ministério da Mulher e Direitos Humanos. Cartilhas essas que trazem recomendações de prevenção, cuidado, para não se contaminar, não ter o contágio do coronavírus, não transmitir, higiene. Nós temos os aviões da FAB que estão trazendo os brasileiros para cá, né? Uma política executada pelo Ministério das Relações Exteriores. Nós temos um plano emergencial de contingenciamento para o Covid, né? Que faz na Operação Acolhida, que é aquela que atua junto aos imigrantes venezuelanos. A Operação Acolhida, por exemplo, trouxe alguns venezuelanos, inicialmente para Caicó, Daniel, onde tivemos a satisfação de ter sido... Olha aí, nosso querido Seridó, um abraço aí para os seridoenses que estão nos ouvindo, né? Terra abençoada. Aqui do Rio Grande do Norte, e uma das primeiras do país a receber imigrantes venezuelanos, né, através dessa operação. Inclusive, os registros aí,
Parabéns a Silvana Bezerra Araújo, a live está ótima, né? A nossa amiga também do Facebook, a Maritza Ferretti Farena, também aqui mandando registro. Nome bonito, Maritza Ferretti Farena, né? Nome bem diferente aqui. Enfim, a galera também nos acompanhando. Que alegria. Valeu, pessoal. Pode continuar. Só aproveitando, Tiago, quando você for falar aí desse próximo tópico, você também esclareceu o órgão que você faz parte aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, que também busca essa proteção. Fala também um pouquinho dele, aproveita aí para o nosso telespectador entender da importância e o que está sendo feito concretamente aqui no Rio Grande do Norte. Vou agora. Eu faço parte do CERAM, né, do Comitê Intersetorial Estadual de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes. Eu represento a UFRN, junto com o professor Jair Bichara. Nós temos assento nesse órgão colegiado, e o CERAM, que foi criado recentemente, um dos primeiros comitês a nível de Brasil, de comitês estaduais, foi criado em 27 de dezembro, né, pelo um decreto da governadora. O comitê vem atuando, sim, já emitiu uma recomendação. A sua primeira recomendação foi justamente para orientar o poder público sobre medidas de prevenção e redução da transmissão do Covid aos refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Então, aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho, sim, um bom exemplo. Por quê? Porque esses migrantes, eles têm direito à inscrição no Bolsa Família, eles têm direito a aluguel social, ao programa Café Cidadão, a acesso ao restaurante popular. Então, os mesmos direitos que um nacional tem, os imigrantes também estão tendo aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos a elaboração de cartilhas em vários idiomas, inclusive no idioma da comunidade indígena Uarau, falando sobre o Covid. Então, eu tenho uma atuação muito forte do CERAM, felizmente, de vanguarda, atuante, aqui para a proteção dos migrantes. E eu queria aproveitar, professor Tiago, para deixar os parabéns aqui, tanto as suas colaborações, o professor Jair Bichara, não tenho dúvida que tem elevado ao máximo aí essa atuação, e parabenizar por esse trabalho tão sério, tão técnico, tão importante, né, do ponto de vista humano, para esses imigrantes, as pessoas que estão ali, de repente, passando a pior fase da vida, e ver num órgão como o CERAM e em pessoas como você, o professor Jair Bichara, uma oportunidade realmente de ter seus direitos humanos efetivamente garantidos. Então, fica aí o registro dos parabéns, em nome do Instituto Novo Eleitoral, a gente parabeniza e deseja sucesso e ampliação aí nessas ações que são integradas. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Um abraço aí para o nosso presidente do CERAM, Thales Dantas, que conduz muito bem os trabalhos. Bom, sobre a política migratória, o Brasil tem uma política migratória específica agora para a pandemia, né? Nós tivemos a Lei 13.979, de 6 de fevereiro, bem recente, que trouxe essa possibilidade de fechamento das fronteiras. Em virtude disso, foram editadas algumas portarias. A portaria 120, a 125, a 132, a 47, 152, 158, enfim, a mais recente foi agora 29 de abril, a 204. Todas essas portarias, elas têm um ponto em comum. Elas fecharam as fronteiras, algumas para muitos países, outras, a primeira foi só para a Venezuela, por exemplo, uma foi só para o Uruguai, mas elas têm um ponto em comum, que é a inabilitação para o refúgio e a deportação imediata de quem entrar no Brasil. É impossível, Eval e Daniel. Eu aprendi com o professor Eval, lá em Direito Administrativo, que nós temos no processo administrativo as garantias processuais. Então, esses procedimentos também são procedimentos administrativos. Então, imagine você, venezuelano, chega aqui no Brasil, a fronteira está fechada, mas você consegue entrar, é pego pela Polícia Federal. Aí o agente da polícia eu vou promover a sua deportação imediata com base na portaria que foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. Imediata, sem contraditório, sem ampla defesa, sem devido processo migratório, isso é um absurdo, isso afronta a Constituição, os tratados internacionais, a lei de imigração e a lei de refúgio. Imaginem só, são portarias e, olha, são várias portarias que repetem essa deportação imediata. São várias, não é só uma, nem duas, nem três. Então, mostra que é um padrão, é sistemático na política migratória. Durante a pandemia, a prática de atos que são ilegais, inconvencionais e inconstitucionais. Ora, eu não consigo ver como é que o gestor público, como é que o Poder Executivo pode praticar atos com
tantos vícios, como eu disse, violando a lei, violando a Constituição e violando os tratados internacionais de direitos humanos. Eu chamo isso de invalidade qualificada, já que eu tenho 3 vícios no mesmo ato. Porque... E sem prejuízo de enquadrar na lei do abuso também de poder, né? Ou eventuais situações de abuso de poder. Em alguns casos, sim, e nós já tivemos o infeliz exemplo de que a Polícia Federal tentou fazer a deportação de 450 venezuelanos, e a nossa legislação e os tratados vedam a deportação coletiva. Cada processo tem que ser examinado de maneira individual. De preferência com advogado, né? Respeitadas as prerrogativas. Agora, quem não puder constituir advogado tem que ter a Defensoria. A Pública da União, certamente. No Estatuto do Estrangeiro não tinha essa previsão tão robusta, mas com a Lei de Imigração, sim. Ou seja, é o devido processo legal, o devido processo migratório que deve ser respeitado e que, infelizmente, a política migratória brasileira, com essas várias portarias, eu tive o cuidado de, antes dessa live, analisar o texto de cada uma das portarias que foram editadas, que falavam sobre política migratória durante a pandemia, e todas elas têm esse traço comum. Deportação imediata e inabilitação no pedido de refúgio. Não, solicitar refúgio é um direito humano. Então, vai ter que tramitar o pedido, nem que o CONARE negue, mas tem o seu direito de tramitar, tem o direito de ação que o professor Evaldo ensinou, que estava lá em TGP, agora eu lembrei que ele também foi meu professor de TGP, como eu disse, metade do curso. TGP, exato. Ele não deu eleitoral não, rapaz, para você? Não, foi a professora Clébina, mas teoria geral do processo do professor José de Albuquerque Rocha, do professor Rochinha, tão citado pelo professor Evaldo. Professor Rochinha, que foi meu orientador, o professor Rochinha é meu orientador de mestrado, né? Olha aí. E nosso livro básico na disciplina. E já uma pergunta aí do professor Sérgio Alexandre, né? Professor aqui que sempre está ilustrando nossas lives. Quando você terminar, o professor Daniel já vai fazer a pergunta aí. Bom, fica à disposição, pode fazer. Olha só, o professor Sérgio Alexandre, ele pergunta o seguinte, né? Professor Tiago, na contradição, né? Acabou saindo aqui, voltou aí. Não. Aqui, vamos lá. Ele pergunta se há contradição na política migratória brasileira em relação aos EUA, né, os Estados Unidos. Há algum americano que necessite tirar o visto para entrar em território nacional? A reciprocidade é questionável nesse caso? E aí, professor Tiago, como é que fica essa questão aí das contradições levantadas pelo professor Sérgio? Bom, 2 pontos. Primeiro, eu não reconheço que eu sei que é polêmico, alguns colegas internacionalistas vão por outro caminho, mas eu não reconheço um direito a imigrar. Eu reconheço um direito a emigrar. Então, do ponto de vista normativo, eu não encontro tratado nenhum que garanta o direito a imigrar, não encontro jurisprudência internacional, nenhum costume internacional em que eu possa entrar na justiça norte-americana exigindo meu direito a imigrar para os Estados Unidos. O professor Bichara até fala nisso no artigo científico, no sentido de que cada Estado tem autonomia para definir, é um ato de soberania, definir a sua política migratória. E aí essa política migratória, ela é muitas vezes movida por interesses econômicos. Né? Então, o Estado brasileiro, ele dispensa o visto para inúmeros países, mas não há essa reciprocidade. Eu não tenho tratado internacional que obrigue a existência de reciprocidade, porque essas são relações bilaterais que podem ser acordadas entre as partes. Então, respondendo objetivamente a ótima pergunta do professor Sérgio, não há uma contradição do ponto de vista jurídico. Pode haver do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista político, mas do ponto de vista jurídico não há um tratado internacional, ou mesmo uma lei nacional, que diga que se o Brasil isentar a exigência de visto para pessoas de determinada nacionalidade, somente irá fazer se também tiver esse benefício. Não, nós não temos isso na lei de imigração, na legislação brasileira. Beleza, excelente, muito bom esse posicionamento. Aí também a participação da nossa Maritza, né? Está falando que aquela parte que você comentou anteriormente, a mesma situação lá na Paraíba, a Gesiele Berga também fazendo o registro. E eu vou já pegar as suas considerações finais, o professor Daniel Monteiro, né? Teve um probleminha, volta já. E você, professor Tiago, enquanto a gente ajeita as perguntas, pode continuar as suas considerações aí, que você ainda tem muito que falar, e eu estou ajeitando, inclusive, aquele registro das suas considerações já
A gente está chegando aí, o professor voltou já aqueles últimos slides que a gente está preparando aqui para o senhor entrar. Bom, Val e Daniel, o vírus, o coronavírus, ele não discrimina ninguém. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é imigrante, se você é nacional, se você é idoso, se você é jovem, né? O coronavírus, a pandemia está aí, você também está sujeito aos seus males. Então, se o corona não discrimina, o Estado também não poderá fazê-lo na sua política. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer nas minhas considerações finais é que o Estado não pode discriminar de maneira alguma os imigrantes na política para o combate ao coronavírus. Pelo contrário, o Estado ele tem que promover políticas públicas específicas para esse público, como eu trouxe aqui o exemplo, a elaboração de cartilhas em outros idiomas. Essa é uma política específica para concretizar os direitos humanos dos imigrantes, nesse caso, o próprio direito de acesso à informação. Os tribunais brasileiros têm que fazer o seu papel. E aí, Eval, eu lamento, mas a aplicação do direito internacional pelos juízes brasileiros, ela ainda é deficiente. Ainda nas minhas investigações, eu não sou aquele internacionalista utópico que fica só estudando resoluções da ONU. Eu gosto de estudar como o direito internacional é concretizado dentro do Estado. Então, e um dos meus objetivos é como o juiz se comporta diante do direito internacional. O juiz aplica o direito internacional e eu vejo muitas decisões em que essa aplicação ela é imperfeita, ela é deficiente. Mas não é por culpa do juiz. Aí eu vou fazer a meia-culpa da própria academia. Na formação do magistrado, muitas vezes, nos cursos, nos bancos das universidades, eu não tenho cadeiras suficientes, disciplinas suficientes para passar esses conteúdos. Então, eu não tenho uma disciplina específica sobre direito das migrações. No mestrado da UFRN eu tenho, mas na graduação não. Algumas universidades têm a chamada Cátedra Sérgio Vieira de Mello, em que há disciplinas sobre direitos dos refugiados, direitos dos migrantes, em que os alunos têm essa formação. Então, mas essas são disciplinas novas. Então, a magistratura, ou mesmo os gestores públicos, ou os operadores do direito, Ministério Público, Defensoria Pública, né, Procuradoria do Estado, ou mesmo da AGU, que já se formaram há muito tempo, eles não viram o direito internacional com o fôlego necessário. E, pasmem, alguns concursos públicos não exigem direito internacional, o que é de se lamentar muito. O Supremo Tribunal Federal, ele diz que os tratados internacionais, inclusive os que falam sobre migrações, né, falam sobre direitos humanos dos migrantes, eles teriam hierarquia supralegal, eles estão acima da lei. Então, entre o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei de Refúgio, a Lei de Migrações e um Tratado de Direitos Humanos, vale o Tratado de Direitos Humanos. E o juiz ele tem que ter essa consciência, por força da decisão do Supremo, ou mesmo para que o Brasil não seja condenado internacionalmente, mais uma vez, por não cumprir os tratados internacionais. Então, fica o meu alerta, não só dos operadores do direito, mas também de outros professores, para que internacionalizem o seu ensino. Quando o professor Daniel for ensinar direito eleitoral, ele vai ter que falar da Convenção Americana de Direitos Humanos, das decisões da Corte Interamericana, do caso do Atama, do caso Castanheira-Gutmann, em que direitos políticos foram discutidos. Você tem e sempre que eu tenho alguma dúvida de direito eleitoral que está conectado ao direito internacional, você sabe que eu vou lhe aperrear, né? Eu já tenho lhe aperreado aí um bocado. Eu tenho um artigo escrito e publicado, você conhece, sobre candidaturas independentes, em que eu analiso isso à luz do direito internacional. Será que a Convenção Americana de Direitos Humanos permite uma candidatura avulsa, uma candidatura independente? E já faço aqui, professor Tiago, um convite para você publicar esse seu artigo, que realmente é muito importante, lá no nosso site, não é isso, Eval? Lá do Novo Eleitoral, né, o site do novoeleitoral.com, que tem vários autores aí renomados. E realmente eu estou lembrando aqui que está sentindo falta do seu artigo lá. Se você puder veicular para a gente, já esse final de semana o leitor aí, o telespectador, poderá se debruçar sobre esse tema aí da candidatura, que sempre está presente nos congressos de direito eleitoral, né? Será uma grande satisfação. Um outro ponto... Exatamente, perfeito, Daniel, perfeito. A reeleição, será que a reeleição, a vedação a múltiplas reeleições, será que ela está de acordo com o direito internacional dos direitos humanos? Será que essa restrição ao exercício dos direitos políticos, ao direito de ser votado, ela está condizente com o direito internacional? Um outro ponto interessante em matéria eleitoral, né, é os direitos políticos dos migrantes. No Brasil, eles não têm direito a se alistar, não têm direito, portanto, a votar ou a ser votado, em regra. Né? Nós temos aquela exceção dos portugueses, mas, em regra, eles não podem votar ou ser votados. Mas, em muitos países, isso já caiu há muito tempo.
A Espanha, aqui bem próximo à Argentina, eles podem votar nas eleições locais. O imigrante, ele traz seu dinheiro, sua cultura, sua vida, ele desenvolve atividades, ele trabalha no município. Um imigrante que está agora lá em Pipa, por exemplo, que é dono de uma pousada, de um restaurante, que está pagando seus impostos. Então, ele não tem direito a decidir os rumos políticos do local onde ele vive. Ele deveria, sim, ter direitos políticos, nesse caso, o direito a votar, porque nós sabemos que votar não é o único direito político. Então, fique bem claro, os imigrantes, eles não têm o direito a votar ou ser votado, mas os demais direitos políticos, ele vai fazer jus, ele terá direito, sim. Eu não posso restringir os direitos políticos ao direito ao voto, ou ao direito a ser votado, a participar de um pleito eleitoral. Mas nós temos um projeto de emenda à Constituição, que está tramitando já há um bom tempo, que venha assegurar os direitos políticos aos imigrantes. Nós já temos, inclusive, um caso que o judiciário enfrentou de uma professora, porque para você ser professor da universidade, você não precisa se naturalizar. Um imigrante pode ser professor universitário no Brasil, né? Pode ser técnico, cientista ou professor, independente da naturalização. E ela fez críticas à gestão pública e, por isso, tentaram fazer com que ela respondesse a uma sindicância, a um processo administrativo. Ela conseguiu o trancamento de sair na justiça, porque por mais que ela seja imigrante, ela tem sim o direito à liberdade de expressão, o direito à crítica, ao gestor, e não pode ser extirpado de maneira alguma. Então, isso mostra que o direito internacional ele está presente em todos os âmbitos, todos os conteúdos deveriam se internacionalizar, e assim como a pandemia é um problema global, né, eu gostaria de deixar bem claro que as soluções também têm que ser globais. Então, aí eu queria defender essa tese que, Val, lá nas aulas de Constitucional na UERN, eu aprendi o que era um bem jurídico, né, nas aulas de Direito Penal, aprendi o que seriam os direitos fundamentais, um bem jurídico constitucional, nas aulas de Constitucional, e eu queria agora defender a tese de que a saúde global seja um bem jurídico global, constitucional. Ou seja, os estados têm que obedecer ao dever de proteção, de garantir, de assegurar a saúde global. Eles não podem se excusar de fazer isso, porque de que adianta 12 países da América do Sul tomarem as medidas e o Brasil não, para o combate do coronavírus? Se o Brasil é o maior país, mais de 200 milhões de habitantes. Claro que vai acontecer uma segunda onda de contaminação. Então, todos têm que trabalhar no ideal cooperativo para a proteção desse direito humano, que é a proteção da saúde. Então, e isso passa muito pela aplicação do direito internacional, como fez o ministro Barroso, que enfrentou o caso, que tomou coragem, que sirva de exemplo para muitos outros magistrados, que continuem a fazer isso, a concretizar os direitos humanos dos migrantes, aplicando os tratados internacionais, como fez. E como última consideração que eu queria trazer, Val, Daniel, eu queria que as pessoas tomassem consciência, os gestores públicos que estão assistindo, que o imigrante ele também tem direito ao Corona Voucher, ao auxílio emergencial, reais. Eles têm direito ao benefício de prestação continuada, que é pago pelo INSS, né, que é assistência social. A Constituição diz que é para qualquer pessoa, não diz que é para o cidadão ou para o nacional. Então, no conceito de pessoa, entram os imigrantes. Eles não podem ser excluídos, não podem ser discriminados. O Bolsa Família, os imigrantes também têm direito ao Bolsa Família. E para aqueles que vão me criticar achando que o Brasil vai quebrar se conceder Corona Voucher, benefício de prestação continuada e Bolsa Família para os imigrantes, não vai de maneira alguma, porque o número de imigrantes aqui no Brasil, ele chega a ser irrisório, ele não chega a 3% da população. Os dados apontam que é 1,7%. Se você colocar uma cifra ainda indefinida, ou seja, dados que o poder público não consegue apurar, eu vou quase que dobrar isso para 3%. Val e Daniel, tem mais brasileiros fora do Brasil do que imigrantes de 80 nacionalidades aqui em território nacional. Então, provavelmente, Val vai querer que o filho dele vai estudar lá na Europa ou nos Estados Unidos. Muitas pessoas têm esse sonho, esse discurso. O irmão de Daniel já foi estudar fora do Brasil. Eu já fui estudar fora do Brasil. Muitas pessoas vão trabalhar fora do Brasil. Então, qual é a congruência de você ter um discurso de que eu quero ir morar lá fora, mas eu não quero que as pessoas de fora venham para cá?
Isso é xenofobia, isso é discriminação, e isso deve ser combatido. Então, fica meus parabéns aqui ao Novo Eleitoral por me dar essa oportunidade de trazer essa mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo. Professor Tiago, eu que queria agradecer. Realmente foi uma aula magistral aqui que nós tivemos, uma aula de profundo conhecimento, né? Profunda conhecimento técnico, inclusive trazendo essa questão teórica para exemplos práticos, até que próximos a nós, em Macaíba, que eu não sabia, né? Questões relevantes a nível nacional. E eu parabenizo, amigo, mais uma vez, não podia ser diferente, por essa exposição maravilhosa. Eu daqui estou vendo esse livro aí maravilhoso, eu queria que você pegasse ele, por favor, apresentasse aí, que é o fruto da sua primeira tese de doutorado, faça aí sua divulgação. Devia ter mandado a capa para a gente poder, né, trazer aqui. Bom, esse livro foi fruto da minha tese de doutorado lá no País Basco, se chama A Concretização dos Direitos Humanos dos Migrantes pela Jurisdição Brasileira, né, publicado pelo Instituto Memória, lá de Curitiba. O livro tem 600 e poucas páginas, né, falando justamente, Val, eu examino todas as decisões dos tribunais brasileiros que concretizaram direitos humanos dos migrantes no âmbito do STF, do STJ, dos imigrantes e da Justiça Federal, também trago o caso da Justiça Estadual, dos imigrantes haitianos, venezuelanos e sírios. E as decisões que aplicaram a nova lei de... Eu tenho esse livro, eu fui para o lançamento, queria só que você dissesse, só para o nosso telespectador ter ideia da densidade, da qualidade desse livro. Em média, foram quantas citações, professor Tiago? Professor Eval, professor Daniel, foram 2.000 e poucas notas de rodapé, 500 referências bibliográficas em vários idiomas e autores de mais de 14 países. Olha aí. Parabéns, meu amigo. Tá de parabéns. Estou cansado só de ouvir, né? Realmente é um trabalho magnífico, um trabalho, assim, exuberante, do Novo Eleitoral nessa sexta-feira, né? Uma sexta-feira diferente, histórica, onde com certeza todo mundo aí está comentando, né, essa divulgação desse vídeo. A gente aqui está conversando sobre um direito importantíssimo, um direito no meio de uma pandemia, onde a mídia faz parte, o Brasil é diferente, está falando desse vídeo, está falando da reunião ministerial, está falando de tantas coisas, quando o assunto principal deveria ser 1.001 mortes. Ontem nós tivemos 1.188 mortes, nós registramos, não tivemos live ontem, excepcionalmente, porque tivemos uma palestra, foi uma parceria que o Novo Eleitoral tem com a União dos Vereadores do Brasil. Ontem teve uma palestra minha sobre pré-campanha, o que pode e o que não pode, inclusive a minha palestra não só está no site da UVB, mas está no canal Novo Eleitoral, parte 1, parte 2. O canal Novo Eleitoral é assim, a parceria com a União dos Vereadores do Brasil continua, inclusive, todos os cursos do Novo Eleitoral estão lá no site da UVB. Segunda-feira vamos ter live, o professor Daniel, inclusive, vai falar um pouquinho sobre isso, e as lives da semana eu anuncio aqui, né? O professor Carlos Sérgio estava aqui com a gente vai ter sexta-feira a live com a UERN, o tema os impactos da Covid-19 sobre o sistema de saúde público e privado, com advogado especialista em direito médico e presidente da Comissão de Saúde. Essa é a live do Direito UERN Natal. Na quinta-feira, nós temos, né, Daniel, a primeira live quádrupla. É a live quádrupla que teve só estrela aí. O programa pela CBN Novo Eleitoral e a primeira live quádrupla, Cidadania em Tempos de Pandemia, com esses dois grandes, fantásticos agentes da cidadania, que é meu colega Jabas Bezerra, uma parceria com a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, e a doutora Lígia Limeira. Inclusive, nós já vamos começar a anunciar pela Amarne essa live fantástica, e na segunda-feira eu vou deixar o doutor Daniel falar um pouquinho da live de segunda-feira. E sempre lembrar as nossas redes sociais, né, Daniel? Tá aí. Isso, vamos curtir, vamos se inscrever. Facebook, Lindcase, o nosso canal Novo Eleitoral, tudo aqui para vocês
se inscreverem. Daniel, e a live de segunda-feira? Vou deixar um pouquinho para você falar. Maravilha. Nós estamos aí aguardando a confirmação do nosso convidado especial. Já temos aí alguns temas já na manga, né, para a gente definir. E em breve, no final de semana, provavelmente, a gente deve estar divulgando aí esse convidado surpresa. Então, acompanhem todas as nossas redes sociais. Terça-feira, eu esqueci. Eu acabei tentando aqui. Terça-feira tem uma live da Amarne, eu até pedi aqui, né? Mas não chegou a tempo. Deixa eu ver aqui se chegou, mas eu já podia aqui trazer. Não chegou. Eu queria divulgar bem direitinho, não chegou, mas eu vou divulgar só de boca, como se diz. Nós vamos ter uma live da Amarne terça-feira, Ministério Público no enfrentamento da pandemia. Eu e o presidente da Amperne, o novo presidente da Associação dos Membros do Promotor de Justiça, Marcelo Santos. Então, é a live de terça. Então, nós já temos a live de segunda. Daniel está organizando pelo Novo Eleitoral, um tema de eleitoral, um tema fantástico, surpresa. Eu, Daniel, e um grande advogado eleitoralista, nós estamos aí organizando. Terça-feira, Ministério Público no enfrentamento da pandemia. Quarta-feira, tudo indica o Albenes, né? Estamos fazendo aí convite da UFES também. Só vem estrela aí, nem acompanhe nossas redes sociais. Em breve vamos formalizar esses convites. E a Maritza está dizendo excelentes ponderações sobre o direito humano dos migrantes, sobre a primazia do direito internacional, né, os direitos humanos, sobre os direitos políticos dos migrantes, sobre o direito global à saúde e, finalmente, sobre o direito dos benefícios assistenciais. Felizmente, aqui vamos logando e inseridos. Parabéns, eu acho que com essas considerações fantásticas, eu agradeço, Maritza Ferretti Farena, é assim que o Novo Eleitoral faz, participando, integrando. Eu não sei se alguém mais tem alguma consideração. Uma live fantástica. Professor Tiago, muito obrigado. Se eu quiser fazer as considerações, foi simplesmente maravilhoso. Professor Eval, professor Daniel, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar do projeto Novo Eleitoral, satisfação ter eles como amigos, né? Eval, uma satisfação participar, principalmente que você foi meu professor, não esqueça das suas aulas, não esqueça daqueles forrós que nós íamos lá em Açu também. Né? Bom, verdade, hein? Pois é. E eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Mais uma vez, meu largo agradecimento pela gentileza e pela confiança no meu trabalho, nas minhas pesquisas sobre direitos humanos dos migrantes. Maravilha, meu amigo. Seja, então, bem-vindo, muito obrigado, parabéns. E a todos que estão nos ouvindo, se inscrevam, curtam o nosso vídeo, divulguem. E até a próxima. Novo Eleitoral, uns temas mais relevantes, só estrelas aqui passando por esse instituto. Um abraço, até a próxima. Só alegria, valeu, show de bola, só alegria.